Olá, no projeto de DAC, o nosso sistema vai ser de gerenciamento de tarefas. O nome dos integrantes envolvidos será Carlos Henrique, Emanuel Lopes, Jadson Anderson e John Epic. No caso que a gente está falando aqui é o integrante Jadson Anderson. Bom, o sistema de gerenciamento de tarefas vai ser uma aplicação web que vai ser desenvolvida com o objetivo de auxiliar os usuários no controle e organização de suas atividades diárias e profissionais, onde vai permitir o cadastro tanto de usuários quanto de tarefas, a visualização, a atualização e exclusão das tarefas, ou seja, será um CRUD tanto de tarefas quanto de usuário, além da categorização por prioridade, status e data de vencimento. A aplicação vai ser modular, escalável e preparada para evolução, podendo ser usada tanto de forma individual quanto em ambientes colaborativos com múltiplos usuários. Pode passar. Bom, é, nosso sistema vai ter dois tipos de usuário, que são o usuário final, que vai ser qualquer pessoa que vai organizar suas tarefas pessoais e profissionais ali. Aí a gente chama de usuário final ou usuário comum. E os administradores, que eles vão fazer tudo que o usuário faz, só que o perfil dele vai ser para ambientes corporativos, ou seja, pode, ele pode ter um perfil de administrador que vai gerenciar permissões, vai ter uma equipe ali que ele vai poder designar tarefas para cada membro da equipe, onde ele vai poder organizar, atribuir essas tarefas a cada membro e monitorar o progresso de cada um dos membros. Pode passar. As funcionalidades principais desse sistema será o cadastro e autenticação dos usuários, o CRUD das tarefas, onde além de criar, vai poder colocar a prioridade da tarefa, se ela é uma importância baixa, média ou alta, e o status dela, se ela está pendente, em andamento ou está concluída. Cada tarefa vai ser associada a uma categoria ou um projeto e vai ter também a organização e filtros, onde o usuário vai poder visualizar essas tarefas organizadas por data, prioridade, status ou categoria. E esses filtros vão ser utilizados para os usuários encontrar as tarefas mais rápidas, encontrar essas tarefas de forma mais rapidamente. O usuário também pode editar essas tarefas, alterando o status, prazo ou descrição ou prioridade dessas tarefas. Ou seja, ele vai poder ali eh, alterar alguns dados da tarefa. Pode passar. O nosso sistema também vai ter uma funcionalidade de divisão de agenda, que é basicamente o usuário visualizar as tarefas também numa forma como se fosse um calendário, onde ele visualizaria cada tarefa em cada dia da semana ou no mês, ali em específico. Vai ter também uma funcionalidade de lembrete e notificação, onde vai alertar os usuários sobre as tarefas que estão próximas do vencimento, ou as que ele ainda não concluiu. E essa gestão de usuários vai ser os administradores, onde, como já foi falado anteriormente, que vai poder gerenciar essas tarefas em equipe, vai poder designar essas tarefas para cada um, vai poder monitorar essas tarefas de cada membro, para poder gerenciar essas tarefas em equipe. Passar. Bom, essas atividades aqui, essas funcionalidades vão ser desenvolvidas com base no cronograma da disciplina. Se houver tempo na disciplina, a gente pensou em desenvolver essas funcionalidades, que é a priorização automática de tarefas, com base em deadlines, urgência e impacto, a integração com e-mail, Slack, Notion ou Google Calendar para importar tarefas e prazos, chat por tarefa ou projeto com histórico desse chat, os quadros personalizados estilo Kanban com filtros avançados por prioridade, prazo, responsável, etc. Relatórios de produtividade semanais ou mensais,
análise de tempo por categoria de tarefa, trabalho, estudos, pessoal, etc. O modo offline first, onde o usuário vai poder visualizar essa tarefa, mas não poderá editá-la enquanto estiver offline. Vai ter também uma funcionalidade de assistente virtual, onde vai sugerir essas tarefas com base no contexto. Vai ter uma gamificação que é mais ou menos uma espécie de recompensa ao usuário por ele concluir aquela tarefa. Vai ter um modo Pomodoro embutido com relatórios de foco por sessão. O modo Pomodoro é tipo um timer para auxiliar o usuário a focar, a ter um foco para realizar aquela tarefa. Vai ter uma funcionalidade também de sugerir redistribuição de tarefas quando houver sobrecarga em membros da equipe, ou seja, isso aqui é por parte do administrador. E o sistema vai ter acesso multiplataforma, tanto web quanto mobile. Mas eu acho que enquanto a gente está focando mais na versão web, ali na versão do site. Bom, agora falando um pouco sobre o diagrama de casos de uso, primeiramente temos dois usuários, né? O usuário final e o administrador. E o administrador, ele herda funções do usuário, né? Com algumas ressalvas. Ele tem algumas funções a mais dentro do nosso programa, né? Enfim, quais são essas funções? Seria gerenciar os usuários, né? Cadastrados. Ele também pode visualizar os relatórios de feedbacks e visualizar as estatísticas do sistema, né? Enquanto ao usuário, ele é capaz de avaliar o sistema, né? Manter o cadastro, fazer login no sistema, recuperar uma senha caso ele tenha perdido, gerenciar a tarefa, filtrar a tarefa, buscar uma tarefa, marcar uma tarefa como concluída, classificar uma tarefa. Isso caso ele precise fazer uma tarefa do trabalho, uma tarefa da escola, uma tarefa do dia a dia de casa, enfim. Ou ele pode priorizar também uma tarefa com base na sua urgência, né? Mais urgente ou menos urgente. Meu nome é John e eu vou apresentar o modelo de dados do nosso sistema. Primeiro, vou apresentar uma visão geral do nosso modelo de dados. Como geral, vamos ter as entidades, aqui no caso o usuário, tarefas, agenda e reporte de tarefas. Como enumerações, vamos ter o tipo de usuário, o tipo de agenda e o tipo de ativação. E também vamos ter a parte de logs, a qual vamos ter a log do usuário, a log de tarefas e o log de agendas e de erro. Essa parte de sugestões são mais, como é que se diz? São sugestões que podemos ir adicionando ou não no sistema conforme a gente for atualizando. Entrando agora, no caso, voltando para entidades, como parte importante e coração do nosso sistema, vamos ter a tarefa, já que o nosso sistema é focado na criação de tarefas, onde a tarefa vai ser criada de forma individual e ela vai possuir um ID do usuário, né? Um ID do usuário. Ele vai possuir uma descrição, no caso, o tipo de ativação, o enum, e as datas de criação, de atualização, de término e de cancelamento. Como também importante, né, a agenda vai conter o ID da agenda, né, o ID do usuário, tipo de ativação, a data de criação, de atualização, de término e de cancelamento. O usuário também é uma parte importante do nosso sistema, já que ele vai criar as tarefas e as agendas, a qual a gente vai ter correlação, né, de usuário com tarefas e agendas, vai estar sendo criados. E, basicamente, ele vai ter os atributos básicos que o usuário tem no sistema. Agora, falando sobre o relacionamento dessas entidades, o usuário está relacionado para uma tarefa, possuindo o usuário, no caso, para as tarefas, vai possuir nenhuma ou muitas, já tarefas para o usuário pode haver somente uma. No caso de tarefas para agenda, a gente vai ter o relacionamento de, de somente uma, né, de um para um, e de agendas
Para tarefas, vamos possuir nenhuma ou muitas. Aí, no caso de agenda para o reporte dessas tarefas, vai possuir nenhuma ou muitas, mas o reporte para agendas vai possuir uma ou várias. Vamos adentrar um pouco agora na parte de numeração, né, no caso dos nossos enums. E como classificação dos tipos de usuário, vamos ter administrador, padrão ou convidado. Na parte de agendamento, nos tipos de agendamento, a gente está definindo como categorização de padrões de agendamento, como diário, semanal e mensal. Na parte de ativação, que vai estar correlacionado, no caso, com todas as entidades, a gente vai ter, no caso, como classificações, se ativo, está ativo, inativo, se foi concluído ou não a tarefa, cancelado, atualizado. Basicamente, isso é a parte de enumeração. E falando um pouco do log, a parte de log do sistema é muito importante, já que por meio dele a gente vai poder, né, como eu posso dizer, que por meio dele a gente meio que vai ter um registro de pontos importantes do nosso sistema, né? A gente vai ter, no caso de pontos não, de ações importantes, relevantes no nosso sistema. Que, no caso, isso é importante porque isso vai garantir a rastreabilidade e a segurança. E-mail, esse é no caso, a minha apresentação, a parte de módulos do sistema. Então, é isso, espero que tenha ficado claro. Muito obrigado. Olá, faço parte da equipe de desenvolvimento. Meu nome é Carlos. Vou apresentar a parte da integração com JPA e parte das configurações de conexão e entidades no banco de dados Postgres. Apresentando primeiramente a entidade task e suas anotações, começando pela entity, faz com que essa classe ela seja tratada como entidade e ao ser usada seja refletido os dados de uma task, tarefa, que já está armazenada ou será guardada num banco de dados. A anotação table ela irá direcionar a qual tabela essa classe faz referência e essas outras entidades, essas outras anotações aqui faz referência ao Lombok, não faz parte do JPA. Abordando um pouco da anotação ID, permitirá que possamos pesquisar a task, né, através de sua chave primária. Abordando um pouco do Generate Value, vai ajudar a gerar o ID, usando a estratégia Identity. E a anotação Column, ela vai ajudar a identificar e armazenar valores das colunas referente à entidade de mesmo nome no banco. Bom, abordando um pouco da configuração da API, o JPA do Hibernate está configurado para criar ou deletar uma tabela no banco e também terá o comportamento para ler e executar dois arquivos SQL, que eu chamei eles de data e esquema SQL. Ambas serão usadas nativamente, permitindo que o desenvolvedor manipule dados do banco assim que iniciar a API. Falando um pouco sobre os dois arquivos, que é esquema e data.sql, bom, o esquema vai criar ou deletar as tabelas no banco de dados e o data vai inserir valores nas tabelas, uma massa de dados fakes. Bom, demonstrando um pouco o funcionamento da API, ela iniciou aqui. Dá para ver que no banco de dados não tem nenhuma tabela. Agora ele populou o esquema public
Por fim, ele inseriu os valores dentro das tabelas. Alguns exemplos de tarefas. Tá? Agora eu vou demonstrar um pouco com a aplicação, gerando novamente o banco de dados, as tabelas do banco de dados. Vou só executar o drop. Deixa eu ver se refletiu. Perfeito. Vou executar novamente. Iniciou. Atualizar. Novamente gerou. Então toda vez que alguma pessoa que for usar a API, ele vai criar automaticamente as tabelas no banco, e se já existem, serão mantidas ou deletadas, a depender do que o desenvolvedor configurar no Application Properties. Acredito que foi tudo no momento. Porém, quero abordar um pouco sobre as entidades do diagrama relacional. Por exemplo, temos aqui a entidade user, a entidade user type, report task, active type, erros log, user log, agenda, task log, agenda tipo, agenda log. Essas são algumas das entidades do sistema de software gerenciamento de tarefas. Por fim, essa é a primeira release do projeto Sistema de Tarefas.